Muito além das obras obrigatórias, ler pode ser uma ferramenta estratégica para ir bem no Enem e nos vestibulares. Sabe por quê? A gente descobre no episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Interpretação de textos, senso crítico, boa argumentação, a leitura traz muitos benefícios. Para falar sobre eles, eu converso com Leonardo Sasaki, professor de produção textual no Colégio Vértice, que também vai compartilhar sugestões de obras que enriquecem o repertório dos vestibulandos. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Leonardo. Obrigado, Zé. Fiquei muito feliz com o convite. Quando eu vi ali a sinopse, eu falei, nossa, que legal a ideia que vocês tiveram de discutir leitura, assim, num lugar que não é esse da formatação, né? Quase que ali de leitura obrigatória, né? Pensar essa leitura num outro lugar. E para mim, que sou professor de produção textual, né? De redação, acho que vai ser incrível. Eu falei, que bom que a gente vai conseguir também falar um pouquinho sobre produção e leitura nesse aspecto. Legal, até aproveitando que você disse, né, a gente quer perguntar para você inicialmente coisas que têm a ver para além das leituras obrigatórias. O que você acha que o hábito da leitura traz de benefícios para quem já está pensando em se candidatar para o Enem, para um vestibular? Que tipo de benefício esse hábito traz? Eu acho que é um benefício, assim, para a vida, né? Mas acho que tem coisas muito práticas e pragmáticas, assim, para quem está pensando em vestibular, que podem ser muito úteis, né? A mais prática e objetiva que eu penso, assim, de pronto, é aquela ideia da engenharia reversa, sabe? Quando a gente... como é que eu entendo um liquidificador funcionando? Então, eu pego um liquidificador, tento desmontar aqui e vejo ali como é que a engrenagem funciona. Acho que leitura pode ser esse mesmo mecanismo. Então, quem está aí pensando, por exemplo, em produção textual, vou escrever um texto dissertativo, então por que não começar a ter mais contato com artigo de opinião, esses textos que são argumentativos e que estão no jornal? Tem ótimas sessões, assim, na Folha de São Paulo, por exemplo, que aí você já está vendo aquele texto, né? Aquele texto de qualidade, aquele texto pronto, já naquele esquema que você vai ter de organizar os seus textos depois. Então, acho que já tem um pouco esse aspecto ali, de a leitura conseguir te ajudar de uma maneira prática a você produzir os seus próprios textos, né? E aí, quanto mais consciente ali, quanto mais você tiver com o olhar afiado para perceber as organizações daquele texto que você está lendo, melhor você vai conseguir aproveitar isso depois, né? Mas eu acho que, para além disso, né, tem um aspecto que eu acho que é importante para a gente pensar até o quanto que a leitura ela pode ajudar em aspectos, assim, socioemocionais para esse momento que pode ser de tanta ansiedade, né? Então, da gente conseguir também colocar a leitura nesse lugar de suspensão, assim, aquele momento que você consegue olhar com mais calma para aquilo que você está interagindo. Tem um filósofo francês importante, assim, ele chama Roland Barthes, e tem uma imagem que eu sempre fica na minha cabeça, que ele falava de ler levantando a cabeça. Sabe aquela hora que a gente está lendo e aí aqueles 2 segundinhos que você para, levanta a cabeça, pensa no que você acabou de ler, vai lembrando de coisas, nossa, isso aqui me lembra um outro livro, isso aqui me lembra uma coisa que aconteceu na minha vida. Então, eu acho que para esse momento também pré-vestibular, em que muita coisa está acontecendo, acho que a leitura ainda pode abrir esse espaço de ler levantando a cabeça, assim, que você tem uns momentos assim de se reorganizar, de pensar de que maneira aquilo está te tocando, estabelecendo uns diálogos internos, assim, sabe? Muito legal, Leonardo, que você trouxe aspectos práticos e aspectos também emocionais, mais subjetivos, né? E é legal a gente pensar isso, que nesse momento, como você falou, que é um momento de tanta ansiedade, a gente precisa estar munido de tudo, né? De entender estruturalmente, como você falou, acho que quando a gente lê outros textos, a gente consegue ver como a pessoa organizou aquilo, né? Aquela engrenagem toda. E também esse ponto que você trouxe da parte emocional, de você conseguir estimular a criatividade. Então, assim, pensando nessa coisa do hábito da leitura, né? Quem já tem esse hábito, sai na frente no sentido de que a gente sabe que nesses exames, né, como o Enem, por exemplo, a gente vai ter que lidar com textos longos. Quem já tem esse hábito, sai na frente nesse ponto? Sai, com certeza. Porque eu acho que se a gente parar para pensar hoje em dia, né, parar para ler alguma coisa é quase um ato assim de rebeldia. Isso é revolucionário. É revolucionário, exatamente. Porque não é aquilo que a gente está estimulado, a gente não vai chegar a essa leitura de uma maneira muito natural, né? Então, de fato,
existe um esforço ativo para isso. E eu acho que vai muito na contracorrente daquilo que a gente tem vivido, né? Se a gente parar para pensar hoje em dia, que a gente está ouvindo mensagem do WhatsApp na velocidade 2, tem uma aceleração rolando aí na vida o tempo todo, que o ato da leitura não vai conseguir se encaixar nessa velocidade. Quando a gente vai para uma situação de vestibular, você estava comentando, por exemplo, do Enem, né? E de outras provas também, que tem textos longos. E não só a questão do texto longo, mas da resiliência de estar ali, ficar ali sentado por muito tempo, conseguir manter foco por muito tempo, que são essas habilidades que acho que a nossa vida cotidiana hoje em dia já não está dando tanta oportunidade para a gente treinar. É até uma questão de treino. Para aquela pessoa que já tem esse hábito da leitura, isso são práticas que ela já convive, né? Então ela já está habituada a sentar, a parar, a ter um foco mais distendido. É como a gente falou, né? A gente parar essa loucura de estímulos, né, que a gente tem, a gente é sempre direcionado para outro lugar diferente desse de sentar, ler, focar. Então, acho que é realmente o que você falou. Acho que tem um ponto aí importante da gente pensar. E pensando na escolha, né, desses textos que eu vou ler, dessas histórias, dos livros, enfim, para quem vai prestar o vestibular, quem vai prestar exames. Além dos textos jornalísticos, informativos, científicos, os livros de ficção, eles também podem ajudar quem vai passar por esse processo e de que forma isso acontece? Ótimo. A gente estava falando, né? Esses textos não literários, eles podem te ajudar aí a organizar o pensamento, né? Você fazer aquele exercício de engenharia reversa. E a ficção, por isso que eu estava falando para vocês, né? Adorei a ideia do episódio por conta disso, né? Que às vezes a ideia da leitura obrigatória fica na ideia da obrigatoriedade mesmo. Então tem esses livros de ficção que eu vou precisar ler porque é obrigado. E a gente perde um pouco da dimensão do quanto que essa leitura de ficção ela pode nos dar ferramentas para outras coisas. Vamos pensar, por exemplo, no caso do Enem, né, que é um exame que a parte de produção textual vai convidar esse candidato a refletir sobre um monte de temas que não passam pela realidade dele. Me lembro muito daquele tema da invisibilidade do registro civil. Então, são situações muito distantes, às vezes, da nossa realidade, né? Uhum. E acho que o livro de ficção, para esse candidato, né, para esse aluno, ele pode dar a oportunidade dele ter essa experiência de algo que está muito distante da realidade dele. Quem está se abrindo para a ficção nesse lugar já vai também ter essa vantagem de você ter uma espécie de janela para uma realidade que não é a sua, né? Eu acho que mais do que isso também, né, Exato? Quando a gente pensa no perfil do Enem, da prova do Enem, uma prova tão sensível a uma postura cidadã, assim, de um olhar de coletividade, né, de pensar esse aluno que está ali pensando a sociedade como um todo, pensando em maneiras de melhorar, de atuar na sociedade, olha só a oportunidade que a ficção também pode dar para a gente refletir nesses lugares, assim, de pensar coletivamente, se inserir em outros contextos, né? Então acho que tem uma janela aí incrível, que está para além de uma leitura obrigatória. Não, isso que você trouxe, Leonardo, é tão legal pensar, né, no quanto a gente consegue viajar internamente, ter experiências, imaginar experiências tão distantes da gente, isso traz repertório para a vida, né? Não só para esse momento do vestibular, do Enem, traz para a vida. Isso faz com que a gente se torne um cidadão mais consciente, mais empático, como você falou. Então tem muita coisa benéfica dentro dessa ação revolucionária que é ler. Esse aluno, ele não vai ser pego de surpresa, sabe? Às vezes você tá ali, olha uma proposta de redação, um tema, você fala, meu Deus do céu, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca sequer cogitei que isso pudesse existir, né? Eu acho que a ficção aí são muitas portas, né, que estão prontas para ser abertas, assim. Te prepara mais para lidar com possibilidades diferentes, a sua criatividade lá latente, né? Acho que é bem, bem legal. Exato. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente vai fazer o nosso intervalo e volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei para retomar a conversa com o Leonardo. Vamos falar agora sobre a dificuldade, Leonardo, de colocar esse hábito da leitura dentro da rotina dos estudos. Você tem alguma dica
para como fazer isso? Quem não gosta, por exemplo, de ler, né? Porque muita gente tem esse ponto, que não gosta, não tem o hábito e tem dificuldade de tornar essa atividade mais prazerosa e colocar dentro do hábito de estudos. Como que a gente faz para fazer isso? É um percurso. A primeira dica, assim, de repente não pode não parecer tão dica assim, né? Que eu ia falar. Acho que a primeira coisa para criar o hábito é criar o hábito. E aí eu fico pensando, por exemplo, em academia, assim. Eu não sou desses que naturalmente gosto de fazer exercício, gosto de ir para academia, puxar meu ferro lá, não curto. Mas em algum momento eu vi o benefício disso, né? Entendi que ia ser importante para mim. Então tá, bora lá para academia. O que é legal, e acho que todo mundo consegue perceber esse ganho, é que na primeira semana é horrível, né? Você quer morrer, você não quer voltar, teu corpo tá doendo, mas na segunda semana já vai ficando mais fácil. Na terceira semana você já tá até gostando, porque você tá vendo os benefícios, você tá vendo seu corpo mudando, você tá vendo o seu ânimo, a sua saúde Você vai diferente. criando o seu jeitinho, né, Leonardo, também. Você vai entendendo quem é você dentro daquele lugar. Exato. Inclusive, Zara, eu estava até aqui pensando em frases muito parecidas que essa que você trouxe, assim. Acho que em algum momento, depois que esse hábito já está instituído e que você fala, não, agora isso aqui é parte da minha vida, você vai começar a entender o que você gosta de fazer dentro daquilo. Que tem aquele exercício que você vai gostar de fazer mais do que outro, né? E você já vai falar para o seu instrutor, eu gosto de fazer esses aqui, vou focar nisso. No caso da leitura, depois que você criou esse hábito, depois você vai entendendo um pouco melhor esse ambiente, né? Você vai entendendo um pouco melhor esse universo e vendo o que funciona para você. Então, assim, eu sempre costumo dar sugestão para os alunos de, por exemplo, começar por textos que sejam menores, né? Uma coletânea de contos, até nas próprias leituras obrigatórias, depois a gente pode até falar sobre isso. Tem livros de contos, e o conto pode ser uma porta de entrada, porque é um texto menor, ao mesmo tempo que ele está te dando a oportunidade de fazer todas aquelas reflexões, né? De se sensibilizar daquela maneira que a gente já falou antes, mas já é um texto menor. Então, assim, você já não vai ter aquela carga de leitura de um romance de 400 páginas, já pode ser uma porta de entrada. Ou ainda, por exemplo, aquelas graphic novels. Hoje em dia, tem adaptações lindas, assim, com artes incríveis. Então, de repente, uma pessoa que é mais visual, ela pode ter outros estímulos como porta de entrada e depois quando você vê, você já está ali inserido e já está pronto, né? Já está querendo se desafiar com outros tipos de leitura. Isso é muito legal, Leonardo, que você trouxe assim. Existem vários tipos, né, de leitura, de abordagens. É que às vezes eu acho que tem uma memória não tão afetiva da leitura, que é aquela leitura obrigatória da escola, que às vezes pode ser maçante, às vezes a gente já associa direto com isso, né? Mas hoje em dia tem tantas possibilidades. Exato, e tem muitas formas de você tirar proveito de diferentes tipos de leitura também. Nossa, eu sempre comento com os alunos, às vezes esses romances de fantasia, esses romances de distopia, que são tão populares agora e que em geral as pessoas descreditam um pouco, né, das possibilidades, mas um olhar bem treinado, se esse aluno tá ali lendo ativamente, né, que eu tava comentando, né, ler levantando a cabeça, assim, se você tá lendo ali parando para pensar, tentando fazer uns ganchos, será que a gente não vive isso também de alguma forma, né? Se você vai fazendo essas pontes, é isso, assim, um livro de distopia, esses livros pós-apocalípticos, coisas que a gente, de repente, não está dentro desse recorte que a gente imagina de literatura, da escola, etc., trazem Uhum. ganhos para uma situação de vestibular também, né? Muito legal. E aproveitando, então, que você já deu alguns exemplos aí de livros de distopia, pós-apocalíptico, que obras, né, na verdade, você indica para que esses vestibulandos deem uma enriquecida no repertório? Olha, tem algumas sugestões aqui. Primeiro, eu acho que é muito importante que esse vestibulando otimize as leituras. Tem livros incríveis, assim, que já estão lá na lista obrigatória, então você vai ler, se você já vai ler mesmo pela obrigação, por que não tenta aí mudar um pouco essa chavinha e fazer uma leitura mais ativa? Olha, nossa, isso aqui eu conseguiria aproveitar, por exemplo, numa produção textual, isso aqui eu consigo aproveitar numa reflexão de geografia, de outras disciplinas. Então, por exemplo, só para destacar alguns títulos, O No Seu Pescoço, da Chimamanda, que entra agora na lista da Unicamp, é incrível. São contos, né? Então, para quem estava ali, nossa, eu não vou dar conta de um romance gigantesco, olha lá, começa com um livro de contos incrível e que vai ter com certeza ali uma série de discussões que são interessantes, que assim dá para pensar em muito tema de redação, por exemplo. Tem 2 livros da Conceição também que estão nas listas, né? O Olhos d'Água, que é um livro de contos também, e o Canção para Ninar, Menino Grande, que está na FUVEST, nessa lista nova da FUVEST, que também são livros incríveis. Ou outro de contos também, o Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, que está na lista da Unicamp. Então, para quem está aí, já vai ler mesmo. Então, aproveita para fazer uma leitura mais ativa e dedicada, pensando que isso vai trazer benefícios para além da lista em si, né? Eu acho tão interessante você falar citar todos esses nomes e obras, porque
são obras que, gente, já é muito legal de ler sem precisar, sabe? Assim, e você tem acesso a escritores, escritoras e pensadoras tão atuais, tão interessantes. Eu acho que tá tão diferente da minha época, assim, enfim. Não tá? Eu também acho, exatamente. O Ailton Krenak também, que tá na lista da Unicamp, com a vida não é útil, que é uma outra sugestão, assim. Mas eu queria também dar outras. Posso dar mais umas que não estão em listas? Claro! Vamos aproveitar você aqui. Então, tem um livro maravilhoso do Antônio Bispo dos Santos que chama A Terra Dá, a Terra Quer. Então, a gente estava falando tanto de como essa leitura pode abrir portas assim para outras realidades, para outras experiências, para outras maneiras de enxergar o mundo. Acho que esse livro pode ser uma oportunidade. E pensando aí nesse recorte de livros de contos, para quem está ali, olha, vou estabelecer uma meta aqui, eu vou ler um conto ali no final do dia, um pouquinho antes de dormir, né? Tem aqui, ó, literatura super contemporânea que vale muito a pena. Tem esse livro chamado Erva Brava, da Pauline Torti. É uma coleção de contos que se passa no centro-oeste brasileiro, que em geral é um cenário que a gente não está tão acostumado a visitar. Então, pensando nesses quilômetros rodados aí da ficção, conhecer um pouco esse centro-oeste pelo olhar da Pauline Torti, e um outro chamado Corpos Benzidos em Metal Pesado, do Pedro Bahia. Ele é paraense, então dá para ir viajando aí, sair do centro-oeste, viajar um pouco pelo norte, esses temas ambientais e de tudo isso que o Brasil tem vivido nessa parte específica, né, do país. Acho que tem um olhar aí muito privilegiado do Pedro Bahia. E a minha escritora contemporânea favorita, que é, aí tô falando de um lugar assim afetivo, né? Você estava falando de leitura ser afetiva também. Aham. Eu acho que a Maria Fernanda Malho, escreve Maglio. Esses todos que eu mencionei são excelentes escritores e que me deram ótimos insights assim para pensar, mas a Maria Fernanda acho que me toca num lugar muito especial. Uma contista incrível que eu acho que vale muito a leitura. Acho que a gente tem aí fonte de muita possibilidade de todas as vertentes, né? De todos os olhares. Eu acho que essa sensação que o Leonardo trouxe agora no final de ter uma leitura afetiva, gente, é impagável. Então, vivam isso para vocês também olharem e falarem: nossa, gosto muito dessa escritora, eu gosto muito desse escritor, porque isso é gostoso de sentir, Falar né? com paixão, né? É, muito. Assim, a gente precisa elaborar mais esse momento, sabe? De entrar em contato com a gente mesmo, num espaço focado de tranquilidade também. Hoje em dia a gente precisa muito desse momento. Nilza, posso falar só mais uma última coisinha que eu acho que Claro. seria interessante também? A gente falou muito sobre a leitura nesse lugar mais solitário e interno, né? Eu acho que uma dica interessante também para a gente pensar como colocar isso na nossa rotina, tornar isso um pouco mais prazeroso, é também tornar a leitura um ato de compartilhamento, um ato coletivo. Então, da galera se organizar mesmo em grupo e ler o mesmo livro ao mesmo tempo para depois um comentar, porque tem aquele aspecto que tocou tanto para um que não tocou para o outro, e você vai meio que sendo tocado pela percepção que o outro está tendo, né? Nossa, eu não tinha visto isso, mas que incrível que você percebeu, né? Aí eu acho que, fazendo aquele paralelo da academia, né? Quando a gente vai para academia com alguém, sempre dá uma ajudinha, né? Dá aquela incentivada, aquele dia que você não tá afim, mas o outro te puxa e de repente a coisa já tá acontecendo, né? Muito legal. Também outra dica, gente, para vocês colocarem esse hábito na vida de vocês. Tragam mais gente junto. Fazer coletivamente é sempre muito prazeroso. Então, agora, aproveitando no nosso quadro Dica de Mestre, Leonardo, o que você acha que, se você tivesse ouvido lá no comecinho, pensando na sua carreira, começando a ter ideias do que você queria fazer para sua vida profissional, poderia ter mudado ou te ajudado nesse processo? Vai parecer clichê a minha resposta aqui, né? Mas eu acho que é isso, é leitura, é continuar lendo. Acho que se eu tivesse. Porque é isso, acho que em algum momento a gente fica tão preocupado em levar a carreira para um lugar mais prático de atuação e vai deixando um pouco essa outra oportunidade que é tendo essa experiência subjetiva. Eu acho que para mim assim o que mais pega da leitura, né, e da literatura é essa possibilidade de você ir se experimentando. Você estava até falando, né, nessas tomadas de decisão, quanto que a leitura pode ser uma janela ótima para a gente ir se experimentando também, né? O que você gosta, o que você não gosta. E eu acho que especificamente na carreira, assim, de professor, para quem está aí pensando nesse sentido, é de sempre lembrar que leitura é cumulativa, né? Se você não para, você vai acumulando e aquilo vai sendo bagagem mesmo, né? Repertório para a vida.
Leonardo, obrigada pelo papo, acho que foi muito legal, trouxe-me, assim, visões muito interessantes e estimulantes para quem quer trazer esse hábito para a vida. Gente, é para a vida. Obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço, Zay, e depois fico aí na expectativa de ver o retorno da galera que ouviu, se leu, o que achou, se gostou, né? Sim, muita dica de livro bom, maravilhoso para vocês viajarem aí. Brigadão. Muito obrigado. E aí, pronto para olhar os livros e textos de outra forma? Então, boa leitura! Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.